Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, do capítulo 18, verso 21, até o capítulo 19, verso 1. E no Evangelho de hoje o Senhor fala sobre o perdão. Na verdade, Jesus é indagado por Pedro: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Pedro coloca não só uma condição, mas coloca até um número, né? Ele vai dizer assim, até 7 vezes? E contrariando toda a mentalidade humana, toda a racionalidade humana, Jesus vai dizer, não, até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Devemos perdoar sempre, porque é esse o perdão, essa é a medida do perdão que nós precisamos de Deus, sempre, porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Graças a Deus, porque através da nossa vida, da nossa humanidade, nós caímos, nós pecamos pelas nossas misérias, pelas nossas mazelas, e o nosso Pai que nos ama não ama o nosso pecado, mas o Pai que nos ama, a palavra vai dizer que Ele está pronto a perdoar, mas tardio na ira. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que compreende as nossas limitações, e é isso também que Ele pede para cada um de nós, que também possamos ter esse coração misericordioso, a ponto também de saber que da mesma forma que nós pecamos e somos perdoados, que nós também devemos pecar todos aqueles que, assim como nós, também são fracos, miseráveis, que caem e que pecam. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo a 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas apenas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse-lhe: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E, caros irmãos e irmãs, Jesus, para deixar claro a relação e a importância do perdão, do qual todos nós somos necessitados, porque a própria palavra vai dizer: o justo peca 7 vezes por dia. Imagina nós. Então imagina o quanto nós não somos necessitados da misericórdia e da compaixão do Senhor. Graças a Deus que o céu é uma dádiva, o céu é um dom, o céu é uma graça de Deus para nós. Com certeza, precisamos nos esforçar cada vez mais, reconhecendo as nossas fraquezas, nos arrependendo e procurando cada vez mais trilhar no caminho do bem, mas pecamos, caímos e também somos necessitados, por isso, da misericórdia de Deus. E Jesus usa aqui, nessa parábola, uma comparação.
de um empregado que devia para o seu patrão muito dinheiro, e quando o patrão chama ele para acertar as contas e fala: não, você tem que ser preso, você não me paga, você me deve, e ele cai aos pés e suplica ali a compaixão, e o patrão fala: tudo bem. E a mesma coisa acontece quando esse empregado que devia muita grana encontra um outro que lhe devia uma pequena quantia, e a situação que Jesus coloca é a mesma. Essa pessoa também cai aos pés desse grande devedor, mas ele não é tomado pela compaixão, ele agarra, começa a sufocar e manda prendê-lo. Olha como nós somos tardios, somos prontos a pedir o perdão, mas somos tardios a conceder o perdão. E nós precisamos olhar para nós, por isso que é importante a cada dia, como São Pio vai dizer, não deitemos sem antes fazer um belo exame de consciência. Porque toda noite, se nós vamos fazendo um exame de consciência e vendo o quão mal nós fomos, o quão nós pecamos e caímos, e nós vamos nos conhecendo as nossas misérias, e com isso nós temos duas condições. Uma é de nós procurarmos ser melhor. Olha, hoje eu fiz isso, mas amanhã não quero fazer. E a gente começa a lutar. E através disso, segunda condição é que nós começamos a nos conhecer. E quando nós vamos conhecendo, e conhecendo que somos fracos, limitados, miseráveis, pecadores, nós vamos reconhecendo que somos necessitados da graça do Senhor. E quando nós temos essa certeza, nós olhamos para o irmão e vemos, ele também pode pecar, porque ele também é fraco, ele também é miserável, ele também é pecador. E aí a gente começa a compreender o irmão, e aí a gente começa também a ter compaixão pelo outro, porque a gente deixa de lado aquela visão moralista, em que nada pode errar, tem que tudo ser perfeito, mas sempre na vida do irmão. Mas quando a gente percebe que não, que nem nós somos assim, a gente começa a ter compaixão do irmão. E o próprio São Tiago vai dizer na sua carta, naquele dia não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia. Aquele dia é esse que Jesus está falando, o dia do grande julgamento, do juízo final. Então que aprendamos a olhar para o outro e ver que ele é tão debilitado, tão fraco, tão pecador quanto a mim. E a partir daí, eu olhando para mim, me conhecendo e sabendo que sou necessitado da graça de Deus, aí eu também começo a olhar o irmão e compreendê-lo, que ele também tem suas fragilidades, e essa é a graça. E a partir daí, os relacionamentos, tudo melhora, a nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de confissão, ela melhora, porque a gente começa a exercitar, a gente começa a olhar para nós e se entender e se reconhecer fraco e necessitado da compaixão de Deus. Então que no dia de hoje a graça de Deus nos alcance e que Ele possa nos dar um coração misericordioso. Jesus, fazei de nós coração semelhante ao Teu, dai-nos esse coração compassivo, misericordioso, e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.